E aí, hoje a gente vai mergulhar num assunto que mexe com a gestão pública e, no fim das contas, com o nosso dinheiro, as compras do governo. Com a nova lei de licitações, surgiu uma ferramenta de planejamento que está mudando completamente o jogo de como o governo compra as coisas. Para a gente entender o tamanho dessa mudança, vamos começar com uma pergunta simples. Antes de existir um planejamento estratégico de verdade, como é que um órgão público sabia o que precisava comprar para o ano seguinte? A resposta, na maioria das vezes, era bem longe de ser organizada. O cenário era mais ou menos esse, uma correria constante, com compras sendo feitas na base da urgência. Sem uma visão de futuro, a porta ficava aberta para o desperdício de dinheiro, para aqueles contratos emergenciais caríssimos e para uma baita falta de eficiência. E esse contraste é gritante. A gente está saindo de um modelo reativo, do caos, para um modelo planejado. E a solução para essa bagunça toda tem nome e sobrenome: Plano de Contratações Anual, ou, para facilitar, PCA. É ele que promete botar ordem na casa, trazendo mais eficiência e, o principal, transparência para os gastos públicos. Para a gente destrinchar esse tema, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é o PCA. Depois, por que ele é tão importante. A gente vai ver quem são os responsáveis, como é o processo de criação e, por fim, um exemplo real para tudo ficar bem claro. Então, bora lá. Vamos começar pelo básico, entendendo qual é a essência dessa ferramenta. Pela Lei 14.133 de 2021, a famosa nova Lei de Licitações, o PCA é exatamente isso, um documento que funciona como um verdadeiro mapa. Ele lista tudo, absolutamente tudo, que um órgão público planeja comprar ou contratar no ano que vem. É o planejamento finalmente saindo do papel e virando algo concreto. Certo, mas por que essa mudança, de um jeito meio informal para um plano todo documentado, faz tanta diferença assim? Bom, os objetivos são vários e bem estratégicos. Segundo o Tribunal de Contas da União e outros especialistas, o PCA serve, por exemplo, para otimizar as compras, gerando economia. Serve também para garantir que o dinheiro seja gasto naquilo que é prioridade. Ele ainda ajuda a montar o orçamento anual, evita aquela prática de dividir uma compra grande em várias pequenas para fugir da licitação e, olha que legal, avisa o mercado do que o governo vai precisar, o que aumenta a competição e a qualidade. E aqui está o pulo do gato. Antes, a regra não era tão rígida. Agora, com a nova lei, não tem mais essa. Não importa o tamanho da compra. Pode ser uma obra gigantesca ou a compra de clipes de papel. Se vai comprar, tem que estar no plano. Sem exceção. Um plano tão importante assim, claro, não nasce do nada. Ele é construído a várias mãos com papéis muito bem definidos. Vamos ver quem são os protagonistas dessa história. Tudo começa aqui, na ponta. O requisitante é aquele servidor ou setor que está lá no dia a dia e percebe uma necessidade. Ele que fala, olha, preciso disso, e ele formaliza esse pedido num documento chamado DFD. Pensa nesse DFD como o pontapé inicial que bota a bola para rolar. Na sequência, entra em cena o setor de contratações. Essa equipe é tipo o cérebro da operação. Eles recebem todos aqueles pedidos, os DFDs, analisam tudo, agrupam o que for parecido e montam o rascunho do plano, já com um calendário de quando cada coisa vai ser comprada. Por último, o plano já montado sobe para a autoridade competente. Geralmente é um gestor, alguém de um cargo mais alto, que vai bater o martelo. Essa pessoa vai aprovar, rejeitar ou pedir algum ajuste, garantindo que o plano todo esteja alinhado com a estratégia e, claro, com o orçamento da instituição. E isso nos leva a um princípio que é fundamental para uma boa governança: a segregação de funções. É simples. Para evitar conflito de interesse, quem pede não pode ser a mesma pessoa que monta o plano, que por sua vez não pode ser quem aprova. Cada um no seu quadrado, sabe? Isso garante a lisura de todo o processo. Beleza, já entendemos os papéis. Agora, como é que a criação do PCA acontece ao longo do tempo? O processo é uma jornada que começa muito antes. Pensa só, até o começo de abril, as demandas para o ano seguinte já são enviadas. Logo depois, até maio, o plano é montado e aprovado. A partir daí, ele passa por uns ajustes finos para casar direitinho com o orçamento que está sendo proposto para o país. É um ciclo que amarra o planejamento das compras com o planejamento financeiro. A teoria é muito boa, mas como isso funciona na vida real? Vamos dar uma olhada num exemplo concreto para tudo se materializar na nossa frente. O que a gente está vendo aqui é um pedacinho de um PCA de verdade, o da Câmara Municipal de Paranapanema para o ano de 2025. É um documento público, transparente, que qualquer pessoa pode acessar e ver exatamente o que eles planejam contratar. Não é mais uma caixa preta, o plano está na mesa. E se a gente olhar de perto, a gente entende a lógica de cada item. Não é só o que vai ser comprado, como água ou um software.
É quanto eles estimam gastar e, o mais importante, por que eles precisam daquilo. A justificativa está ali, clara, documentada para todo mundo ver. Isso sim é transparência na prática. Essa citação resume o impacto final de uma forma perfeita. O PCA não é só sobre comprar de um jeito mais inteligente. É sobre construir um governo mais confiável, onde cada real gasto é planejado, justificado e executado com muita responsabilidade. Então, para a gente amarrar tudo, o que dá para levar dessa análise? Que o PCA agora vale para tudo, virou obrigatório para todo mundo, aumentou a transparência, forçou um alinhamento com a estratégia e, no final das contas, deixou a máquina pública bem mais eficiente. É uma verdadeira virada de chave na gestão pública. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora que o planejamento está se tornando a regra do jogo, para onde a administração pública pode evoluir a partir daqui? O que mais pode ser transformado pela organização e pela transparência? Fica aí a pergunta. A gente se vê na próxima.